Hoje começa o festival de cinema mais importante do mundo, o Festival de Cannes, e por isso nesse vídeo eu decidi comentar aqueles filmes que eu estou mais aguardando do Festival de Cannes 2021. É bom lembrar que ano passado teve a seleção do Festival de Cannes, mas por causa da pandemia não ocorreu o festival, então ele volta esse ano um pouco depois, né? Ele geralmente acontece em maio e esse ano vai acontecer em julho, começa hoje, dia 6 de julho. E nesse vídeo eu decidi falar sobre os filmes que eu estou mais aguardando baseado nos diretores, naqueles diretores que eu conheço um pouco mais, alguns eu gosto mais, alguns eu não gosto tanto assim, mas eu mesmo assim fico curioso pelos novos filmes desses diretores. Então, primeiramente aqui eu vou colocar para passar bem rapidamente a lista completa dos 24 filmes indicados para a seleção de Cannes. Eu vou comentar só os filmes da seleção oficial. E se você quiser ver com mais calma, por favor, pause o vídeo e aí você analisa um por um. Os filmes que eu vou falar aqui dos diretores está baseado na ordem dessa lista que eu acabei de passar e não na ordem daqueles que eu tô aguardando mais, que eu tô mais na expectativa ou dos diretores que eu mais gosto. Então, nesse sentido, eu tentei fazer da forma mais imparcial possível. Tô seguindo a ordem da lista. Dos 24 nomes, eu vou comentar 13, que são aqueles 13 que eu conheço um pouco mais e aqueles 13 que eu tô aguardando um pouco mais também. O primeiro filme e que também abre o Festival de Cannes 2021 é Annette, filme do Leo Carax, eu não sei falar francês, não sei a pronúncia certa, e que tem aqui Adam Driver e Marion Cotillard. Eu acho que é o primeiro filme, se eu não me engano, dele nos Estados Unidos, e aqui ele faz um musical. Ele que tem como filme mais conhecido o Holy Motors, e é um diretor que de tempos em tempos fica sem fazer filme. Ele estava mais de uma década sem dirigir um filme sozinho quando ele dirigiu Holy Motors, e aqui ele está quase 10 anos de novo, desde Holy Motors, que foi o último longa-metragem dele. Holy Motors, quem assistiu sabe que é um filme que trabalha muito a questão da identidade, é um filme bem malucão, né? E tem toda essa questão da encenação dentro da encenação. E dentro disso tem uma sequência que eu gosto bastante do filme, que é uma sequência que vai para um lado musical, já que o filme trabalha também vários gêneros. Então, aquela sequência de Holy Motors que tem toda essa questão do musical e remete até um pouco ao musical hollywoodiano, me deixa na expectativa para saber o que pode sair de Annette, já que ele vai agora um filme inteiro focado no musical. Quero ver como ele vai trabalhar tudo isso. É um diretor que fica muito tempo sem dirigir e geralmente quando dirige escolhe os projetos certos. O segundo filme é Benedetta, de Paul Verhoeven, um diretor que eu adoro, eu acho um diretor até bem subestimado. Esse que é um filme franco-holandês, ele que é um diretor holandês. E a gente vai ver bastante nessa lista, como é uma lista bem francesa de diretores, né, em sua maioria. De certa forma, eu acho que essa lista de Cannes, das últimas, é talvez a mais confortável, digamos assim, né, para o festival, com aqueles nomes bem recorrentes e tal. E o Paul Verhoeven, ele apareceu em Cannes no último filme dele, que já faz 5 anos, que é Elle, com a Isabelle Huppert, que é um filmaço, e ele é um diretor que trabalha muito a questão da identidade nos seus filmes. Então a gente vê isso no próprio Robocop, a gente vê isso em A Espiã, a gente vê isso em Showgirls. Eu acho que isso deve retornar aqui em Benedetta justamente por ser um filme sobre uma freira que é lésbica. Então eu acho que essa questão de identidade deve estar presente mais uma vez aqui nesse novo filme do Paul Verhoeven. Eu acho que é o filme que eu tô mais na expectativa. De todos, é o que eu tô mais aguardando. É um diretor que eu realmente gosto muito de praticamente tudo que ele faz. E só um detalhe, esse filme ele tem produção do Rodrigo Teixeira, o brasileiro, um dos grandes produtores atualmente do cinema, um dos brasileiros mais envolvidos no cinema fora do Brasil. Terceiro filme, Bergman Island, filme da diretora francesa Mia Hansen-Løve, que é mais um filme francês aqui, e eu vou falar todos os títulos em inglês, tá? Porque eu não sei falar francês, eu não sei falar iraniano, por exemplo, então, para manter um padrão, vou falar todos os títulos em inglês.
Ela que é uma diretora que eu não conheço tanto, mas o que eu conheço, eu gosto, eu acho ela uma boa diretora, que tem um cinema com uma pegada até um pouco mais naturalista, que toca em algumas questões sociais. Algo que está muito presente no último trabalho dela de 2016, que é O Que Está Por Vir, também com a Isabelle Huppert. Tem todas essas questões, foca muito na personagem principal e tal. Então, tô com um pouco de expectativa para esse novo filme dela. Quarto nome da lista, Sean Penn, ator renomado, vencedor de alguns Oscars, que dirigiu já, esse vai ser o 7º filme dele, já esteve em Cannes com The Pledge e agora ele volta à direção. Então, pelo nome Sean Penn, eu acho que fica a expectativa. Talvez o meu filme favorito dele seja, mais clichê aqui, né, Na Natureza Selvagem, um filme que muita gente gosta e eu gosto bastante, eu acho ele muito seguro na direção. Vamos ver o que ele faz nesse novo filme dele, se sai algo bom a partir daqui. É um dos nomes americanos presentes no festival desse ano. Quinto filme, Ahead's Knee, que é um filme do Nadav Lapid, diretor israelense, que faz filmes na França também, e o único filme que eu vi na carreira dele, que é Synonymous, de 2019, tem uma pegada meio de novela vague, ao mesmo tempo que trabalha a questão de um israelense morando na França, então toda essa questão da imigração e de você morar fora do seu país, em uma nova cultura, ter que aprender uma nova língua e tudo mais. Sexto filme da lista, The Worst Person in the World, do diretor dinamarquês Joachim Trier. Ele que tem como último filme Thelma, que é um terror com uma questão meio sobrenatural, ao mesmo tempo que foca bastante na sua personagem principal. É um filme que eu gosto com certa moderação, e ele fez também Oslo 31 de agosto, que é um filmaço, se eu não me engano, passou no Festival de Berlim em 2012 ou 2013. Então é um diretor que tem uma certa consistência, não é um diretor fácil como a maioria desses daqui da lista. Ele tem um cinema que é bem mais cadenciado e tal, muito focado no personagem principal sempre, mas é um diretor que eu sempre espero alguma coisa. Sétimo filme, Paris, 13º Distrito, filme do Jacques Audiard, também é um diretor que aparece sempre em Cannes, já ganhou a Palma de Ouro com Dupin, e que teve como último filme dele Os Irmãos Sisters nos Estados Unidos, então agora ele volta a dirigir um filme na França, que é onde, para mim, ele fez os melhores filmes dele. Gosto bastante de Um Profeta, gosto também de Ferrugem e Osso, então eu acho que é um diretor que se sente um pouco mais à vontade trabalhando esse cinema mais pessoal, social na França, e vamos ver o que sai a partir daqui. Esse filme, um destaque também, ele tem como um dos roteiristas, né, uma das roteiristas aqui, a Céline Sciamma, de Um Retrato de uma Mulher em Chamas, de Tomboy e tal, então é um nome para ficar de olho aqui, ele é um dos queridinhos de Cannes, vamos ficar de olho nesse filme. Oitavo filme, também de um queridinho de Cannes, Memória de Apichatpong, não consigo falar o sobrenome dele, ele que já ganhou Cannes com Till Bon Me, e é um diretor que, confesso que não sou tão fã assim. Ele é um dos grandes nomes, né, desse cinema de fluxo, então ele tenta promover um cinema bem naturalista, ao mesmo tempo que tem um lado meio sobrenatural, meio místico sempre. Só que eu acho que o cinema dele, por um lado, ele tenta ser naturalista, só que ao mesmo tempo ele é muito calculado. A gente vê como todos os planos, como ele vai trabalhar a iluminação, parece que ele sempre está procurando o enquadramento mais bonito da cena e tal, para trazer esse cinema mais naturalista. Não desgosto, mas também não sou tão fã quanto a maioria das pessoas, diretor super aclamado, um dos diretores favoritos desse cinema cult, que é um termo que eu não gosto muito, vocês sabem disso. Nono filme, Nitram, do australiano Justin Kurzel, ele que fez o bom Macbeth, que esteve em Cannes em 2015, só que os dois últimos filmes dele eu não gosto tanto assim, que é Assassin's Creed, quando ele foi para Hollywood, que eu acho terrível, e também o último filme dele, A Verdadeira História de Ned Kelly, que é um filme razoável, onde ele volta para a Austrália para contar uma história, uma das mais famosas do país. É um filme razoável, então a expectativa dele aqui é dele voltar para o melhor cinema que ele é capaz de fazer. Ele é um cara que sempre tem um foco meio sombrio nas suas histórias e que estiliza muito os filmes dele, então são sempre filmes muito estilizados, como ele vai trabalhar a câmera, ou como ele trabalha a iluminação, por exemplo, em Macbeth, que é muito presente, uma iluminação meio artificial. Ele é um diretor que é um formalista, então goste você ou não, ele tem o estilo dele, vamos ver o que sai
desse novo filme. Décimo nome, Red Rocket, de Sean Baker, diretor de O Projeto Flórida, diretor de Tangerine, ele que é um diretor que tem um orçamento sempre mais reduzido, é aquela pegada bem do cinema independente mesmo, até o Tangerine que ele gravou com iPhone e tal. Ele sempre vai trabalhar histórias meio que no subúrbio dos Estados Unidos e também com personagens complexas, nunca são personagens totalmente gostáveis e tal. Então é um diretor dos mais queridinhos também desse cinema independente hollywoodiano, desse cinema independente dos Estados Unidos, e é um diretor que eu gosto bastante, fico na expectativa por esse novo filme dele. Em 11º, um dos filmes mais aguardados, ou provavelmente o mais aguardado pela maioria das pessoas nesse Festival de Cannes, coloquei na minha lista de filmes mais aguardados de 2020, ele acabou não estreando, passou para 2021, coloquei de novo na lista dos mais aguardados de 2021, óbvio que eu tô falando de The French Dispatch, novo filme do Wes Anderson, que é um diretor também que tem aquele estilo excêntrico, peculiar dele, sempre com um grande elenco, com um trabalho geométrico, muitas cores e tal. Vamos ver como ele vai trabalhar esse novo filme com mais um grande elenco aqui. Ele que eu gosto de praticamente todos os filmes, um ou outro eu não curto tanto o desenvolvimento da narrativa, mas gosto bastante da pegada e do estilo do Wes Anderson. Vamos ver o que sai aqui. Ele que eu acho que tá em um dos melhores momentos na carreira, gosto muito de Moonrise Kingdom, gosto mais ainda de Grande Hotel Budapeste, assim como as duas últimas animações dele. O último filme dele foi Ilha dos Cachorros, que é uma animação que eu gosto bastante, tem crítica da Ilana aqui no canal. 12º filme, Everything Went Fine, novo filme do François Ozon, ele que é um diretor francês e que tem sempre um foco muito grande do cinema dele nas personagens femininas. Aqui não deve ser diferente, não é um diretor que eu amo, mas eu sempre gosto de conferir também o novo filme dele, ele que tem essa pegada, a gente vê, por exemplo, em Jovem e Bela, que está na Netflix, e o filme que eu mais gosto dele é Swimming Pool. Então é um diretor que, por mais que o cinema dele esteja longe de ser um cinema perfeito, tem vários problemas, mas ainda assim é um diretor que vale a pena dar uma conferida. E o 13º filme, que é também um dos que eu tô mais aguardando aqui, é A Hero, do Asghar Farhadi, um dos grandes nomes do cinema iraniano, do ótimo cinema iraniano. Já ganhou Oscar de melhor filme internacional, tá sempre em Cannes, então é um diretor para sempre ficar de olho com o novo filme dele. Se quiser, na Amazon tem 2 filmes dele, né? Todos o Sabem e O Passado, os 2 filmes estão na Amazon, você pode conferir para conhecer um pouco dele. O Passado é um dos meus filmes favoritos dele, e o meu favorito é A Separação, o melhor filme da carreira dele. Então é um diretor para você assistir, ficar de olho, se você curtir a pegada dele, que é o mundo de pessoas normais, onde essas pessoas não conseguem se entender. É impressionante que eu vi até uma frase que eu concordo muito, que é: tem um mundo real e tem um mundo do Farhadi. Se você vive no mundo do Farhadi, boa sorte, porque é um mundo onde nada dá certo, é um mundo onde pessoas boas, pessoas normais estão discutindo o tempo inteiro, acabam tomando ações equivocadas. Então é um cinema muito focado em seus personagens, tem até um tom meio realista, naturalista, que eu gosto bastante. Sem dúvida, um dos que eu tô mais na expectativa aqui nesse novo Festival de Cannes, no Festival de Cannes 2021. Espero que vocês tenham gostado da lista. Quais filmes vocês mencionariam também, né? Tem as outras seleções, é claro, tem o Kogonada, por exemplo, em outra seleção, que é um diretor que eu gosto bastante e tal, mas eu decidi focar aqui só na seleção principal, que é a que as pessoas mais se interessam, e também, se eu fosse falar de todas, esse vídeo ia ter umas 2 horas, então decidi focar aqui nos filmes que eu tô mais esperando da seleção principal. Coloquem os de vocês aqui embaixo, o que vocês estão esperando, como vocês vão acompanhar esse festival. Lógico, eu não vou participar, então por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui no começo, sobre a minha expectativa mesmo. Não sei quando eu vou conseguir assistir a esses filmes. Por hoje é isso e corta!